Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo sobre a fisiologia do sistema respiratório. Este trabalho foi desenvolvido por mim, Kailane, juntamente com Alexandre, Andriele e Raíssa. Nós somos estudantes de medicina veterinária do quarto período no Centro Universitário de João Pessoa, o UNIP. O objetivo deste vídeo é apresentar de forma clara e acessível os principais conceitos relacionados ao sistema respiratório e a importância dele para o funcionamento do organismo. Para começar, é importante entender o que exatamente é o sistema respiratório. Ele é o conjunto de estruturas responsáveis por permitir as trocas gasosas entre o nosso corpo e o ambiente. Ou seja, é graças a ele que conseguimos captar o oxigênio, que é fundamental para a produção de energia nas células, e eliminar o gás carbônico, que é um dos principais resíduos do metabolismo. Quando falamos de sistema respiratório, falamos de várias estruturas que trabalham de forma coordenada. As vias aéreas, como nariz, faringe, traqueia e brônquios, funcionam como verdadeiros corredores que conduzem o ar até os pulmões. Já os pulmões são os órgãos principais, onde as trocas gasosas realmente acontecem. E para que tudo isso seja possível, contamos também com os músculos respiratórios, como o diafragma e o músculo intercostal. Além de realizar a hematose, que é a troca de oxigênio e gás carbônico, o sistema respiratório desempenha outras funções fundamentais. Ele ajuda a proteger o organismo, filtrando, aquecendo e umidificando o ar que respiramos. Também participa da regulação do pH do sangue, por meio da eliminação de CO2. Contribui para a termorregulação, por meio da perda de calor na expiração e possibilita a vocalização. Por fim, também atua no balanço hídrico, já que parte da água do corpo é liberada na forma de vapor durante a respiração. Vamos falar um pouco sobre a respiração externa, a movimentação do ar pelo corpo e o caminho que é percorrido até que ocorra a respiração celular. Também vamos falar um pouco sobre a respiração celular, que é a reação química que ocorre durante a respiração, a troca de gases entre as células. Vamos falar sobre a anatomia, vamos falar um pouco sobre as vias aéreas superiores, que é o nariz, cavidade nasal, faringe e laringe. E também nós vamos falar sobre as vias aéreas inferiores, que é a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e também o ducto alveolar e o saco alveolar. Como vimos na parte anatômica, todas essas estruturas trabalham em conjunto. E agora a gente entra na função básica desse sistema, que é a inspiração e a expiração. Esses movimentos garantem a entrada de oxigênio e a saída do gás carbônico, mantendo o equilíbrio do organismo. A inspiração pode ser passiva, feita principalmente pelo diafragma, pelos intercostais externos e pelos músculos escalenos, ou pode ser ativa, quando há mais esforço, e envolve os músculos como o esternocleidomastóide e o serrátil, associado aos outros músculos já citados anteriormente. Já na expiração, costuma ser passiva, acontecendo só pelo relaxamento do diafragma e dos intercostais. Mas quando o corpo precisa eliminar o ar com mais força, ela se torna ativa, usando os intercostais internos e a musculatura abdominal. A ventilação pulmonar é o movimento do ar entrando e saindo dos pulmões. Isso vai depender das mudanças de pressão. Um exemplo é quando o tórax aumenta de volume. Essa pressão ela vai cair e o ar vai entrar. Já quando o tórax vai diminuindo, a pressão sobe e o ar sai. Quando esse padrão muda, surgem diferentes padrões respiratórios. Exemplo dela é a eupneia, que é uma respiração normal. Também temos a hiperpneia e a hiperventilação, que vão acontecer quando a gente respira mais rápido ou quando estamos fazendo algum exercício físico. Também temos a hipoventilação, que ela vai ser uma respiração mais superficial. A taquipneia, ela vai ser uma respiração rápida e curta. Já a dispneia, ela é uma sensação de falta de ar. Por último, temos a apneia, que é uma pausa respiratória.
E falando agora sobre as características pulmonares, vamos iniciar com a complacência. Ela vai indicar a capacidade que o pulmão consegue de se expandir. Ela vai ser alta no efizema e baixa na fibrose. A elasticidade, ela é a capacidade do pulmão voltar ao tamanho normal. Na efizema ela é baixa e na fibrose ela é alta, mas com pouca expansão. Antes de seguir, é importante lembrar duas leis que ajudam a explicar o movimento do ar. A lei de Boyle diz que a pressão e o volume são inversamente proporcionais, ou seja, quando o tórax aumenta de volume na inspiração, a pressão interna diminui e o ar entra. Quando o volume diminui na expiração, a pressão aumenta e o ar sai. Já a lei de Dalton explica que o ar é composto por vários gases e cada um exerce sua própria pressão. Isso ajuda a entender por que o oxigênio entra no sangue e o gás carbônico sai durante as trocas gasosas. Agora vamos entender um ponto muito importante da fisiologia respiratória: os volumes e as capacidades pulmonares. Os volumes pulmonares representam a quantidade de ar que movimenta nos pulmões durante a respiração, tanto em situações de repouso quanto de esforço. O primeiro deles é o volume corrente, que é a quantidade de ar que inspiramos e expiramos naturalmente em cada respiração tranquila. É o volume básico da ventilação, aquele que usamos o tempo todo sem perceber. Além dele, temos o volume reserva inspiratório, que é o volume adicional de ar que podemos inspirar quando fazemos uma inspiração mais profunda do que o normal. É como se fosse a margem extra de ar quando precisamos aumentar a entrada de oxigênio. Do outro lado, temos o volume de reserva expiratório, que é o ar extra que conseguimos expirar quando fazemos uma expiração mais forçada. Ele representa o quanto ainda conseguimos retirar dos pulmões além da expiração natural. E por último, existe o volume residual, que é uma parte do ar que permanece nos pulmões mesmo depois de uma expiração máxima. Esse volume não sai dos pulmões, porque ele é essencial para manter os alvéolos abertos e evitar um colapso pulmonar. E a partir desses volumes, nós conseguimos chegar às capacidades pulmonares, que nada mais são do que combinações de 2 ou mais volumes respiratórios. Elas ajudam a avaliar de forma mais completa o desempenho dos pulmões em diferentes situações. Um exemplo é a capacidade pulmonar total, que corresponde à soma de todos os volumes. O volume corrente, o volume de reserva inspiratória, o volume de reserva expiratória e também o volume residual. Temos a capacidade vital, que é a soma do volume corrente mais o volume residual inspiratório mais o volume residual expiratório. Também temos a capacidade inspiratória, que é a soma do volume corrente mais o volume residual inspiratório, e a capacidade residual funcional, que é a soma do volume residual expiratório mais o volume residual. Dessa forma, tanto os volumes quanto as capacidades pulmonares são fundamentais para entender como o sistema respiratório funciona e como ele se adapta às necessidades do organismo. A troca gasosa é um processo essencial que acontece nos alvéolos pulmonares. Depois que o ar chega aos pulmões pela ventilação pulmonar, ele alcança os alvéolos, que são pequenas estruturas com paredes muito finas e bem próximas dos capilares sanguíneos. É ali que ocorre a difusão dos gases, sempre seguindo o gradiente de pressão parcial, ou seja, o gás sempre se movimenta de onde ele está em maior pressão para onde está em menor pressão. Nos alvéolos, a pressão e a concentração do oxigênio são mais altas que nos capilares, favorecendo sua entrada no sangue. Já o dióxido de carbono apresenta maior concentração nos capilares, difundindo-se para os alvéolos. Esse mecanismo acontece de forma contínua e extremamente eficiente, garantindo que o corpo receba oxigênio suficiente e elimine o gás carbônico
produzido pelo metabolismo. Depois que o oxigênio entra nos pulmões e passa para o sangue, ele precisa ser transportado até os tecidos do corpo. E isso acontece de duas maneiras bem simples. Uma parte pequena do oxigênio fica dissolvida diretamente no plasma, que é a parte líquida do sangue. Mas essa quantidade é muito baixa. A maior parte, cerca de 98%, é transportada ligada à hemoglobina, formando a oxihemoglobina. A hemoglobina é uma proteína presente nas hemácias e ela consegue se ligar ao oxigênio graças ao ferro que faz parte da sua estrutura. Cada molécula de hemoglobina pode carregar até 4 moléculas de oxigênio, como se fosse um carrinho com 4 vagas. Essa ligação entre a hemoglobina e o oxigênio depende basicamente de duas coisas: a pressão parcial do oxigênio, que indica o quanto o oxigênio está disponível no local, e da quantidade de hemoglobina disponível no sangue. Nos pulmões, onde a pressão de oxigênio é alta, a hemoglobina se enche de O2 com facilidade. Já nos tecidos, onde a pressão é menor, ela libera esse oxigênio para as células e isso permite que o corpo receba o oxigênio exatamente onde ele precisa. O CO2 também precisa ser levado dos tecidos até os pulmões para ser eliminado, mas o transporte dele acontece de 3 formas diferentes. Primeiro, dissolvido no plasma, cerca de 7%. Segundo, ligado à hemoglobina, aproximadamente 23%, formando a chamada carbohemoglobina. E terceiro, convertido em bicarbonato, cerca de 70%, que é a forma mais importante. A maior parte vai com bicarbonato por 2 motivos. Isso facilita muito o transporte do CO2 das células até os pulmões e o bicarbonato funciona como um tampão, ajudando a manter o pH sanguíneo estável e evitando que o sangue fique ácido. Agora, para entender isso, é importante ver rapidamente como o CO2 vira o bicarbonato. Quando o CO2 entra na hemácia, ele se combina com a água. Essa combinação é acelerada por uma enzima chamada anidrase carbônica, formando o ácido carbônico. Esse ácido é instável e rapidamente se separa em bicarbonato e um íon de hidrogênio. Essa etapa final não é mais feita pela anidrase carbônica, ela só catalisa a primeira reação. A segunda acontece espontaneamente. O bicarbonato, então, sai da hemácia e segue pela corrente sanguínea de uma forma muito mais eficiente. Mais tarde, nos pulmões, esse processo acontece ao contrário. O bicarbonato volta a se transformar em CO2 para ser eliminado na expiração. A respiração é essencial para manter o fornecimento de oxigênio e a eliminação do dióxido de carbono do corpo. O interessante é que esse processo pode acontecer de 2 formas: involuntária, controlada automaticamente pelo tronco encefálico, voluntária, controlada de forma consciente pelo córtex cerebral. O controle involuntário é o que garante que continuamos respirando mesmo quando estamos dormindo ou inconsciente. Ele é regulado principalmente pelo tronco encefálico, especialmente pelo bulbo e pela ponte. Além disso, há sensores chamados de quimiorreceptores, localizados na artéria carótida e na aorta, que monitoram os níveis de CO2 no sangue. Como esse controle funciona? Quando os níveis de CO2 aumentam, o corpo interpreta isso como um sinal de alerta e aumenta a frequência e a profundidade da respiração para eliminar o excesso de CO2. Quando o CO2 está baixo, acontece o oposto. A respiração se torna mais lenta e superficial. O controle voluntário ocorre quando decidimos conscientemente modificar nossa respiração, que pode momentaneamente anular o controle involuntário. Isso acontece, por exemplo, quando assobiamos, vocalizamos, prendemos a respiração intencionalmente.
expiramos profundamente antes de falar ou cantar. Porém, esse controle consciente tem limite. Se o CO2 se acumula demais, o controle involuntário assume automaticamente e força a expiração, mesmo que você esteja tentando segurar o ar. Isso garante a sobrevivência. Em resumo, a regulação da respiração é um sistema muito bem organizado, que combina ações automáticas e conscientes para manter o corpo funcionando.